Eu nasci numa cidade muito pequena, sabe? Pequena e gelada. Nó. Eu lembro que eu passei minha infância inteira agasalhada. Até na praia. Mas aí é porque eu tinha o costume de vestir roupa mesmo. Aliás, a minha mãe me vestia uma camiseta na praia porque eu brincava muito e eu sou muito branquinha. E ela vestia uma camiseta pra eu não tomar muito sol. Não era essas camisetas tecnológicas que existe hoje em dia, não. Era camiseta normal mesmo. Então, a minha vida inteira eu vivi agasalhada. Até hoje eu sinto muito frio. Aí eu nasci nessa cidade muito pequena e muito fria, chamada Barbacena. Vocês vão dizer, Fran, mas Barbacena não é uma cidade tão pequena. Eu falo, hoje. Experimenta isso alguns anos atrás. Como eu tô mais ou menos com uns 19 anos hoje, Barbacena era uma cidade pequena, bem pequena. Desenvolvida na época. Hoje eu já não posso dizer a mesma coisa, mas desenvolvida na época. Mas muito pequena. De modo que, quando eu me formei, eu não vi outra alternativa para mim. Eu queria vir embora. E eu tinha escolhido morar em Belo Horizonte. A minha escolha de morar em Belo Horizonte, ela vem desde os 16 anos, mais ou menos. Eu vim passar férias aqui, minha prima, e aí, na época, o pai dela, meu tio, irmão do meu pai, era vivo também. Aí eu pedi, eu tava na escola, óbvio, eu pedi ele para arrumar um emprego para mim. Eu tinha vindo passar as férias de julho. Pedi ele para arrumar um emprego para mim, ele arrumou. Aí minhas aulas iam começar, assim. Aí minha mãe ligou. Falou, você não vai embora, não? Onde você tá? Ligou no telefone fixo, naquela época não existia celular. Aí eu falei assim, não, mãe, ó, o negócio é o seguinte, eu não vou embora, não. Porque eu devia ter uns 16, 15, 16 anos. Eu não vou embora, não, porque meu tio arrumou emprego pra mim aqui em Belo Horizonte e eu quero morar aqui. Aí eu vou arrumar uma escola aqui pra eu continuar estudando e vou morar aqui. Com toda tranquilidade, minha mãe falou assim, você pega o primeiro ônibus aí e vem embora antes que eu vá te buscar. E foi assim que eu fui embora, de ônibus. Só que eu já tinha o desejo de morar fora de lá, é uma cidade pequena, eu não gosto. Já tinha o desejo de sair de lá e tudo. Aí, quando eu fiz 18 anos, entrei para a prefeitura, concomitantemente com a faculdade. E aí, eu trabalhava de manhã na prefeitura, fazia estágio não remunerado, porque na época não tinha estágio remunerado, na parte da tarde, no Ministério Público, com a doutora Dilma, e de noite eu fazia faculdade. Eu não sei como que eu conseguia, mas de manhã eu ainda treinava capoeira, antes de trabalhar com o Gustavo, naquela época. E de modo que eu conseguia que meu dia tivesse 50 horas, pelo menos, né? E aí eu era doida para vir embora. Só que a minha mãe fez um compromisso, né, comigo. Eu fiz um compromisso com ela. De que eu não ia sair de casa antes de formar. Não tinha nem como também. Não tinha nem jeito. Eu não ia conseguir pagar a faculdade em outro lugar. Era eu que pagava a minha faculdade com meu salário.
né? E o meu salário não era suficiente para pagar a faculdade e ainda custear qualquer outra despesa minha que não fosse xerox de livro. Naquela época, o acesso ao material era muito difícil. Então, eu xerocava os livros da faculdade, os capítulos, não era só eu, não, era todo mundo. Xerocava capítulo de livro da faculdade para a gente poder estudar. Então, não raro, o professor deixava o livro no xerox da faculdade e a gente ia lá e pedia, ó, fulana, eu quero uma cópia do material que o professor deixou aí e tal. E a gente estudava por xerox de livro. Não tinha esse negócio de PDF, não existia nada disso, não. A gente não conseguia. Não tinha, é raro ter uma apostila, um negócio assim. Outros tempos. Aí o meu dinheiro dava para faculdade, xerox, às vezes comer um lanche na faculdade, às vezes pegar um táxi, alguma coisa assim. Tomar um refrigerante no fim de semana. E não passava disso. Meu estágio era não remunerado, como eu disse. E aí, quando eu me formei, eu tirei férias lá na prefeitura. E durante as minhas férias, eu vim aqui para Belo Horizonte. Porque eu formei, mas eu continuei trabalhando na prefeitura. Aí, durante as minhas férias, eu vim aqui para Belo Horizonte. Eu já tinha, depois que eu formei, que eu não tinha mais que pagar a faculdade, eu comecei a juntar dinheiro. Eu vim aqui para Belo Horizonte, nas férias, para arrumar um emprego. Eu vinha lendo, enquanto eu estava lá, todos os dias eu lia jornal. O jornal chegava lá no meu serviço e na hora do almoço eu corri o olho na seção de anúncios de emprego, essas coisas. Antigamente, as pessoas procuravam emprego no jornal. E aí eu procurava emprego e mandava meu currículo e tudo, e não conseguia. Mas existiam umas empresas de recolocação profissional. Só que eles cobravam caro pra chuchu pra fazer esse serviço, sabe? Era muito caro. Não sei se existe mais hoje em dia, mas existia. Empresa como a Cato, enfim. Eram empresas de recolocação profissional. Aí, eu nessas férias vim para Belo Horizonte e procurei uma empresa dessas. Eu falei, bom, vou lá, faço a entrevista com eles e vejo quanto é que eles vão me cobrar para colocar meu currículo no mercado. E vim, né? E eu tinha um mês de férias, aluguei uma vaga numa república, em que era eu, mais outras 7 meninas. Eu falei, bom, eu tenho um mês para achar emprego aqui. E aí fui nessa empresa de recolocação. E para minha sorte, fui atendida pelo proprietário. Eu não sabia que era o proprietário, mas... E ele tinha lá um time, né, de profissionais de RH, psicólogas, que faziam direcionamento do currículo por área e tudo. E tinha o pessoal da área de marketing, né, de vendas, hábil ali para vender aqueles pacotes, aqueles produtos que eles tinham. Mas eu não sei por que cargas, né, por sorte minha. O dia que eu fui fazer a entrevista foi com o dono da empresa. E aí ele tava lá diante do meu currículo, falou, então você formou em Direito? Eu falei, formei. Quais cursos você tem? Quais outros cursos você tem? Eu falei, bom, eu formei em Direito. Eu tenho datilografia e eu falo um pouco de inglês. Aí ele perguntou, qual a sua pretensão salarial? Eu não tinha a menor noção de mercado, né? Não sabia quanto ganhava um advogado, assim.
Aí eu falei, olha, me empresta um lápis? Ele falou, deu um lápis, eu virei meu currículo ao contrário. Falei, olha, eu tô pagando de aluguel aqui esse valor. O ônibus aqui é X, eu vou precisar disso vezes 30. O almoço aqui eu gasto isso. A conta de luz minha esse mês vai dar tanto. Fazendo a soma, fiz a soma ali, a lápis na hora. Falei, eu preciso ganhar pelo menos isso. Que é o que eu preciso para viver aqui. O resto eu dou um jeito. Aí ele me contratou para trabalhar na própria empresa de RH. Lá fiquei por uns bons anos. Antes de sair para advogar. Eu saí de lá para integrar um escritório. Porque o que me pagava ali já não dava assim para todas as despesas, porque eu queria fazer mais uma despesa, que era pagar o cursinho. Na época existiam 2 cursinhos, não existia cursinho online não, tá, gente? Existiam 2 cursinhos aqui presenciais. Eu já fazia o cursinho quando eu morava em Barbacena, tem esse detalhe. Eu vinha para cá, eu trabalhava de manhã, fazia estágio de tarde, faculdade de noite. Aí quando saía, muitas vezes eu saía, faltava aula na sexta, pegava carona com o juiz com quem eu trabalhava, no juizado especial. Aí vinha com ele na sexta pra cá, ele me deixava em algum ponto aqui em Belo Horizonte, eu não sabia andar aqui não. Ele me deixava em algum ponto e eu ia pro albergue. Antigamente chamava Albergue da Juventude, a figura que a gente conhece por hostel hoje. Aí eu ficava nesse hostel e no sábado de manhã eu tinha um cursinho. Eu escolhi na época um cursinho chamado Pretório, porque me havia sido indicado. Eu fazia estágio no MP, então me indicaram um cursinho que os donos eram do MP. Aí eu fazia aula de 8 da manhã às 18. Terminava a aula, eu tava com a cabeça daquele jeito, todo sábado. Então, isso durante a minha graduação. Além de trabalhar, de fazer estágio e de estudar, eu vinha para cá, para Belo Horizonte, no fim de semana, estudar no sábado, o dia inteiro ainda. E eu custeava esse cursinho também. Nada me foi dado, não. Aí, eu queria voltar a fazer cursinho, e a grana tava pouca e tudo, mas eu fui dando meu jeito, Aí um dia, eu saí, agradeci muito essa empresa de RH, que foi uma oportunidade que Deus me deu, que a vida me deu, que o Valdeci me deu, tal. Fui muito abençoada. Lá eu conheci a Júnia. Um dia eu falo com vocês da Júnia, a história da Júnia e dos pijaminhos. Vou contar de uma vez. A Júnia foi trabalhar lá onde eu trabalhava, na FAM, e um dia, é claro que a gente ficou amiga. Menina inteligente, ela já falava um inglês muito mais avançado que o meu. Menina muito capaz mesmo. Aí um dia eu perguntei uma coisa pra ela, ela falou, tá nos pijaminhos. Eu falei, que pijaminha? Aí ela me mostrou umas folhas que tinha lá com as quais ela trabalhava, que vinha, saía da impressora matricial, assim. Vocês não vão nem saber. Depois pesquisa no Google aí o que é impressora matricial, que vocês não vão nem saber o que é isso. Saía uma folha que ela era toda listrada, de verde e branco. Aí, é tipo isso aqui, ó. Tipo isso aqui, assim, a folha. Aí ela era toda listrada de verde e branco e a Ju chamava aquilo de pijaminha. Segundo ela, era igual o pijama das bananas de pijama. Aí a gente ficou amiga. Aí eu saí da FAM, fui advogar.
em um resumo muito breve, uma hora eu conto para vocês essas histórias de minhas advogando, e continuei estudando, fazendo cursinho, até eu passar em concurso.